O convidado é você, como é o dia de hoje. E hoje nós vamos fazer uma perguntinha para você. Criatividade gera lucro, né? E eu quero que tu me ajude a responder, né? E vamos interagir hoje todo durante esses 50 minutos que nós vamos estar juntos, tá bom? E eu trouxe algumas perguntas. E eu quero trazer primeiro um conceito. Um conceito não, uma frase para você. As organizações inovadoras só existe se tiver ser humano criativo. Então olha só esta frase que eu trago para a gente, para nos inquietar nesse início. Organizações inovadoras só existem com ser humano criativo. Não existe nenhuma organização, nenhum setor que ele é inovador que não tenha na sua base, na sua equipe, pessoas que sejam criativas. Eu costumo dizer, e eu vendo alguns materiais hoje, e o Murilo Gun, eu recomendo que vocês possam assistir depois alguns vídeos dele, ele fala que a criatividade ela emite a nota fiscal para a inovação. A criatividade ela é a base da inovação. E você pode dizer, Moisés, mas não é a mesma coisa, não são sinônimos? Criatividade não é igual a inovação? O que você acha? Comente aí. Você acha que criatividade é a mesma coisa que inovação? Ou você acha que são conceitos totalmente diferentes? Ou você acha que eles se complementam? O que você acha? Coloca aí sua opinião nos comentários para mim, por favor. Então, a frase que eu trago hoje é a seguinte: a criatividade é a base da inovação. E eu queria te fazer uma pergunta. Darli, minha irmã, seja bem-vinda. Você é criativo? O que você acha? Como é que você se avalia? O seu comportamento, as suas ações, define você como uma pessoa criativa? Outra pergunta, o que é criatividade para você? Como é que você conceitua, como é que você define criatividade? E uma pergunta que eu queria... Oswaldo, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Oswaldo é o supervisor do Prospera Santander. Muito obrigado pela presença. É possível, a pergunta é impossível empreender? É possível ser um colaborador diferenciado sem usar o máximo potencial de sua criatividade? Vamos refletir sobre isso. É possível? Aí o Johanny está falando, ó, são conceitos diferentes que podem se complementar. Perfeito, Johanny. É isso mesmo que nós vamos tentar provar aqui durante essa noite. Criatividade e inovação são as mesmas coisas? Né? Obrigado, Roneudes, Alcindo. Você se considera uma pessoa criativa? Como é que você pratica a criatividade no seu dia a dia? Tanto você enquanto colaborador, você enquanto gestor, enquanto líder, você enquanto empresário. E aí eu trouxe um conceito bem bacana para vocês, que eu estava procurando hoje, e eu encontrei. Eu acho que é do Marshall, que ele fala o seguinte: criatividade, não, é do José Roberto. Criatividade é a nossa capacidade de pensar em soluções inovadoras de forma diferente para fazer as coisas. Então parece ser tão simples, né? Então criatividade é a nossa capacidade de pensar em soluções, pensar em como resolver algum problema, de soluções inovadoras, de formas diferentes para resolver alguma coisa. Então não é pensar sempre da mesma forma, mas criatividade é quando eu penso diferente para resolver uma coisa. Essa habilidade inventiva, posso dizer assim, quando se fala de criatividade, ela tem como sua representação principal a produção de ideias e de comportamentos. Eu não sei se você já escutou alguém lhe chamar. Você é genial, você foi surpreendente, você é uma pessoa fora do prumo, você é uma pessoa fora da caixa, você é incomum. Você já escutou alguém lhe chamar dessa forma? Responde aí nos comentários para mim, por favor. Alguém já disse que você é surpreendente? Alguém já disse que você é genial naquilo que você faz? Alguém já disse que você é fora da caixa, ou seja, fora do nível, não se compara com outras pessoas? Alguém já disse que você é incomum? Alguém já disse que você é muito raro naquilo que você faz? Se você já escutou isso de alguma forma, isso são termos que nós utilizamos para descrever pessoas que têm ações criativas. Então não sei se você já presenciou alguém chamar alguém dessa forma, ou se você já foi chamado dessa forma. Então se alguém lá lhe chamou que você é surpreendente, que você é genial, que você é fora da caixa, ou seja, que você é totalmente fora dos padrões, ou que você é uma pessoa ali no meio da multidão fazendo a diferença, ou que você é incomum, então eu acredito que você seja uma pessoa criativa. E eu queria te fazer uma pergunta nesse momento. Você acha que criatividade é uma habilidade, é uma competência, é um dom, ou você acha que a criatividade pode ser desenvolvida? Responde aí pra gente no comentário rapidinho. Eu disse que hoje vocês iam participar bastante comigo. Arinda, seja bem-vindo. Vera, seja bem-vinda. O que vocês acham?
Criatividade é um dom ou é uma habilidade que pode ser desenvolvida? Coloca aí nos comentários. O que você acha? De tudo que eu falei, criatividade é uma habilidade que pode ser desenvolvida ou você acha que é um dom? A gente já nasce com essa criatividade. Pode e deve ser desenvolvida. Muito bom, Vilmara. Obrigado pela participação. É uma habilidade perfeita, é uma habilidade sim. Então, se é uma habilidade, pode ser desenvolvida. Eu acredito que é isso que a Arinda quis dizer. Kelis, obrigado, Kelis. Kelis Monteiro, uma querida amiga lá de São Luís, muito obrigado. O Raul diz que é uma habilidade e pode ser desenvolvida. Perfeito, Raul. Muito obrigado pela contribuição. A Daiane diz que pode ser desenvolvida. Perfeito, Daiane, obrigado. O que é meu posicionamento em relação a isso? Nós, seres humanos, a gente já possui uma estrutura pronta, né? Então você nasce com uma estrutura pronta, todo mundo, e aí não tem alguns nascem com dom, outros não. Todos nós nascemos com uma estrutura pronta que nos possibilita manifestar o nosso eu criativo. Então todos nós temos na nossa essência, dentro de nós, essa estrutura que já nos permite ser criativos. Então ninguém precisa se tornar criativo, você já é criativo. Eu vou me tornar criativo. Não, você já é criativo. Porque nós já fomos feitos dessa forma. Então, o que tem que acontecer? Nós precisamos agora nos colocar em condições e ambientes favoráveis para isso. Então todos nós já temos uma estrutura criativa. Alguns, o ambiente não permite que ele seja criativo. Mas nós, a partir dessa estrutura que já foi construída, que todos nós temos, nós precisamos agora nos colocar em posição ou em condição e ambiente que favoreça essa criatividade. Então imagine que você está num ambiente que lhe xingue todo o tempo, que lhe provoque, que busque em você soluções inovadoras e criativas. Você vai externar essa criatividade que já está dentro de você. Mas imagine que você está num local onde não sugue, ou que não solicite, ou que não exige de você essa criatividade. Com certeza você não vai contribuir. Ou então você está num ambiente que não permite que você externe sua criatividade. Ou que não provoque nos seus colaboradores a contribuição. Então você também não vai externar sua criatividade. Então a audiência promove o crescimento. A ambiência promove o crescimento. O local que você está inserido, ele contribui e influencia muito para o seu desenvolvimento. Então, se você está num ambiente ousado, como é o Prospera, se você está num ambiente criativo, como é o Cred Amigo, como é o CEAP, como são as outras instituições, você tende a se desenvolver e você tende a entregar mais e colaborar mais. Agora, se você está num ambiente onde as coisas já estão prontas e você não é exigido a contribuir, você não vai colocar a sua estrutura de criatividade a dispor desse local, dessa organização, dessa empresa ou dessa equipe. Eu não sei se faz sentido para vocês, eu queria que vocês me ajudassem na construção desse conhecimento. E o que eu acredito? Apesar da criatividade, embora ela constante ao longo do tempo, eu acredito que ela pode ser potencializada em ambientes onde há estímulos para a criatividade, como eu estava falando há pouco. Se você está num ambiente onde ele promove, ele acelera, ele incentiva, ele instiga as pessoas a participarem, essa criatividade ela vai ser desenvolvida quando você tem estímulos positivos. Agora, o contrário disso, a criatividade ela pode ser diminuída. Se você está num ambiente, como eu falei ainda há pouco, que não promove e que não possibilita essa criatividade, essa contribuição, esse pensar diferente, ela pode ser inibida. Isso muito pela pressão do tempo, ela pode ser inibida por uma supervisão sufocante, uma chefia, uma liderança ali muito em cima, uma cobrança muito exigida, uma cobrança muito incisiva, quis dizer dessa forma. Então, a pressão, a supervisão em cima, sufocante, o excesso de críticas, não tem nada mais... Aquelas falam o seguinte, uma pessoa criativa, quando inserida em um ambiente pronto, ele tende a regredir, né? Porque ele não é exigido, né? É isso que é. Muito obrigado, Kelly. Ele não é exigido a contribuir. Então, se eu não posso contribuir, eu não me desafio. E Kelly, além dele ser inserido num ambiente que já está pronto, ou que aparentemente, ou que o discurso é de prontidão, ele tende realmente a regredir. Flávia, obrigado, inspirar-te.
Agora, se ele também está no ambiente, Kelly, aonde ele tem uma supervisão que sufoca, ele tem uma gestão que sufoca, ou então o excesso de crítica é muito forte, ele tende também a desanimar ou a não contribuir. Imagine que toda vez que você for contribuir alguma coisa numa instituição, as pessoas, não, isso não deu certo, não, isso já tentaram, não, não é bem assim, não, não precisa se colocar. Você é inibido e você não coloca a sua criatividade à disposição. E aí o que eu acredito? Que nesse momento que nós estamos inserindo de disrupção, esse momento que a tecnologia foi acelerada, o futuro foi acelerado mais do que nunca, nós precisamos nos reinventar enquanto profissionais, enquanto pais, enquanto colaboradores, nós precisamos nos reinventar enquanto empresários. As equipes, aí eu percebo uma movimentação das instituições nas culturas organizacionais para priorizar a mudança, porque a mudança chegou e não pediu licença para entrar. Ela disse assim, vou participar, vou entrar, você que se adapte, senão eu passo por cima de você. E principalmente agora está se exigindo dos colaboradores, das pessoas que fazem parte das instituições, inovação criativa. Né? As pessoas estão se sentindo mais pressionadas ou estão percebendo a necessidade de apresentarem soluções mais criativas e inserindo na sua rotina, no seu fluxo de demandas. Por quê? Porque o mercado pediu. Então o mercado pediu não, o mercado mandou, o mercado exigiu, da forma que ele se colocou, ele está exigindo isso. Então, algumas instituições ainda não têm esse campo fértil, eu posso dizer assim, para possibilitar uma criatividade, um local onde as pessoas possam contribuir, mas muitas organizações já pegaram esse estalo e já estão conseguindo avançar nesse processo, porque o mercado exige. É o adapte-se ou morra, né? E muitas empresas, graças a Deus, estão preferindo se adaptar e avançar. E aí eu queria assim, dizer para vocês que a criatividade, para a gente poder responder qual é a diferença entre criatividade e inovação, a criatividade e a inovação devem andar de mãos juntas, nesse contexto empresarial. Então, só vai sobreviver nesse contexto empresarial, nesse momento que nós estivemos, aquelas pessoas ou empresas que tiverem a capacidade de inovar, implementar novas ideias, capazes de garantir o quê? Garantir que os patamares de competitividade e permanência no mercado existam. Então, quem não se adapta, pode ser até um clichê nesse momento, quem não se adapta não vai sobreviver, isso é muito fato. E eu queria fazer uma perguntinha para vocês, me ajudem rapidinho. Qual é a diferença, se vocês acham que criatividade e inovação é a mesma coisa, e qual é a diferença entre criatividade e inovação? O que é para vocês criatividade e o que é inovação? Me ajudem rapidinho. Coloque aqui nos comentários. Para você, o que é criatividade e o que é inovação? Quem pode me ajudar? Para você, qual é o conceito de criatividade ou como você percebe a criatividade? E para você, qual é o conceito de inovação? Ou então, como é que você percebe a inovação? Quem pode me ajudar aí nos comentários? Pois aí, quando se fala de inovação, geralmente fazemos alusão à tecnologia. É isso que nós vamos discutir hoje aqui. Será que é? Por exemplo, Kelly, será que se eu der uma opinião ou sugerir uma alteração em um processo de um fluxo de trabalho normal, e aquele detalhe que nós organizamos, melhorar o processo, melhorar a fabricação do produto, será que ele é uma inovação? Ele pode nem ser tecnológico, porque como você falou mesmo, Kelly, hoje está muito ligado, nós ligamos inovação à tecnologia, mas será que é? Será que um ajuste num processo de venda, um ajuste num processo contábil, administrativo, será que não é um processo de inovação? A criatividade é fazer de um limão uma limonada. Perfeito, perfeito, Kelly, perfeito. Então assim, eu vou trazer aqui para vocês. Olha, e para mim também foi um conceito novo, para mim foi um aprendizado eu estudando para estar trazendo esse material aqui para vocês. A criatividade ela liberta o nosso potencial para gerar novas ideias. É a ideia que atende uma necessidade do consumidor. Perfeito, Raul. Palma para você, Raul. Raul diz que a inovação é o resultado de uma ação criativa. Perfeito, perfeito, perfeito. Então é isso mesmo que o Raul estava falando. Criatividade é a geração de ideias. Ou seja, criatividade é o ato de gerar ideias. Só.
Isso é criatividade. Então eu posso dizer que uma pessoa criativa ou uma organização criativa é uma organização, uma pessoa que gera ideias. Agora, a inovação é introduzir essa ideia gerada num processo de mudança ou em alteração dos sistemas relativamente estáveis, nos sistemas que já estavam estáveis naquela organização. Então, é o processo de transformar o quê? A ideia em realidade ou em algo viável. Fernando, meu querido, obrigado pela presença. Então, essa é a grande diferença entre criatividade e inovação. Criatividade é o ato de gerar ideias, e inovação é o ato de tornar aquela ideia na realidade ou em algo viável. Isso é um conceito que até o Marshall que traz. Então, como a Kelly falou, às vezes nós linkamos muito inovação à tecnologia. Tecnologia é inovação, mas inovação não é só tecnologia. Porque, como eu falei, eu posso, de alguma forma, ser inovador num processo que não necessariamente precisa de tecnologia. Eu posso ser inovador num fluxo de vendas, eu posso ser inovador num fluxo de um RH, num processo de auditoria, sem precisar passar por essa tecnologia. Às vezes um ajuste, que não precisa ser, toda inovação é disruptiva, nem toda inovação é disruptiva. Porque quando eu faço uma pequena alteração em um processo, eu fui inovador. Mas foi uma inovação simples que ela não foi disruptiva. É claro que ela foi disruptiva porque ela muda o modelo, ela traz uma inovação. Mas quando se diz se ela trouxe uma grande disrupção, quebrou muito, mudou muita coisa, não. Então, ser criativo é gerar ideias. Ser inovador é colocar a ideia em ação. Então, às vezes, a gente vai ver daqui mais para frente, você tem uma geração de ideias, sua equipe gera ideia, tem muitas ideias, mas isso não se transforma em inovação, porque a ideia não passa do campo das ideias, ela simplesmente fica ali, ela não segue para uma ação. O Oswaldo está dizendo o seguinte, às vezes, deixa eu só olhar aqui o que o Oswaldo falou, às vezes simplificar é uma inovação enorme, perfeito. Então, às vezes, você não adiciona algo no processo, às vezes você tira, porque percebe que aquele processo deve ser mais enxuto para que ele possa ser mais acelerado. E isso é um processo de inovação que não necessariamente passou pelo crivo aí da tecnologia. E o que é que eu tenho percebido? Talvez, Leide, obrigado pela presença, Ana. O que é que eu tenho percebido muito? Às vezes nós achamos que nós estamos num ambiente escasso de ideias, né? Nós, disse mais que assim, sobre o limão, criatividade é fazer dele um gerador de energia elétrica. Perfeito. Vívia, obrigado pela presença, Vívia. Então, eu percebo que a crise não está na geração de ideias. Eu não sei se isso faz sentido para vocês. Não é que eu não esteja gerando ideia, não é que meu time não esteja gerando ideia, não é que minha organização não esteja gerando ideia. Eu acho que a crise está em perseguir a inovação, colocar a ideia em ação. Às vezes as ideias são boas, mas nem sempre é viável para o momento. Perfeito, né? Perfeito, Kelly. Então assim, você gera um monte de ideias, né? Mas elas não são aplicáveis. Questão de tempo, mercado, recursos financeiros. São vários pormenores ou são várias possibilidades que você levantar para você colocar uma ideia em ação. Então, como eu estava dizendo, Kelly, Vivian, Leide, que as pessoas que eu estou vendo bem aqui agora, nós talvez não estejamos, eu não sei qual é a realidade do seu time, da sua equipe, da sua organização, nós não estamos numa escassez de ideias. Tem muita ideia jorrando. As pessoas estão se colocando. A própria cauda longa, como diz o Murilo Gun, a própria internet traz várias possibilidades e várias ideias. Nunca se disseminou tanto conhecimento ou informação, né, como se está trazendo hoje. Então, talvez o grande desafio que eu percebo e que eu quero saber se faz sentido para você é o quanto dessas ideias está se colocando em ação, que aí é a inovação. A Leide diz o seguinte, realmente esse é o problema. São as iniciativas sem acabativas. Perfeito, muito bom sua contribuição, Leide. Então, eu gero um leque de ideias, eu reúno a equipe para gerar um leque de possibilidades, mas eu não coloco em ação. Às vezes anoto, mas depois não acompanho isso para gerar. E aí você tem os exemplos das startups, você tem o exemplo das fintechs. São organizações que são geradores de ideias. E que ideias são essas? Ideias que vão de encontro a uma necessidade de um colaborador, a uma necessidade de uma organização,
a uma necessidade do ser humano, a uma necessidade de idoso, de criança. Então, a criatividade ela vem para atender uma necessidade. Então, os exemplos estão aí, as startups. Né? Eu tive o prazer de conhecer, muito possibilitado pelo meu colega que está aqui, o Fernando, conhecer a Black Swan, que é do Grupo Mateus. É um ambiente de startup, é um ambiente de inovação e é um ambiente de criatividade. Então, a criatividade, o pensar diferente, o pensar disruptivo, o pensar com outro olhar, o pensar direto em uma necessidade, né? Para que atenda a necessidade de alguém, para que gere a criatividade e, por consequência disso, isso seja inovador. Então, as startups são um grande exemplo disso e estão crescendo cada vez mais. Você já deve ter conhecido algo desse tipo. Eu queria que você continuasse aí participando conosco. Faz sentido para vocês que nós falamos? No seu ambiente de trabalho, é um ambiente que tem tido uma enxurrada de ideias, mas que às vezes a inovação não chega porque essas ideias não são colocadas em ação? Faz sentido isso para você? Ou você tem um posicionamento diferente? O que você acha? Chamar alguma pessoa aqui para conversar comigo? Já que eu vou chamar alguém para a gente bater um papo rapidinho. Eu queria fazer outra perguntinha para vocês. Oswaldo, até porque mudar é um processo muito delicado, porque vai de encontro à rotina. Por isso, às vezes, as ideias inovadoras são pouco aproveitadas. Interessante, Oswaldo, assim, é um processo muito delicado, porque às vezes a mudança mexe com toda a estrutura, né, Oswaldo? Então, às vezes, mudar, nesse momento, que a gente fala muito do mundo VUCA, a ambiguidade ou a incerteza das informações, não está muito concreto as coisas. Júnior, obrigado, meu amigo. Eu preciso experimentar, e eu acho que a criatividade é um processo de experimentação. Criatividade e inovação é um processo de experimentação que vai nos ajudar bastante nesse processo de construção. Ali está falando, já vi em alguns lugares o gestor inovar e ficar preso na descontinuidade da ideia. Perfeito. Jerry, meu amigo, Jerry é um cara da inovação, obrigado pela presença. E eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Criatividade. A pessoa criativa, vocês acham que é uma pessoa desorganizada ou organizada? O que vocês acham? Criatividade é sinônimo de desorganização? Ah, essa pessoa aqui é muito criativa. O que tu acha, Jerry? Uma pessoa criativa é uma pessoa desorganizada? O que tu acha? Ou é uma pessoa organizada? O que vocês acham? Um ambiente criativo é um ambiente desorganizado? Uma pessoa criativa, ela é uma pessoa desorganizada? Uma empresa criativa é uma empresa desorganizada? O que vocês acham? Coloque aí nos comentários para a gente poder avançar na nossa discussão. Mudança foi... E nem todos gostam. Porém, aprendi que o profissional que se destaca são aqueles que inovam e não tem medo de errar. Essa, inclusive, é uma das grandes características, Leide, das pessoas que são inovadoras, as pessoas que são criativas. Elas não têm medo de errar. Mas eu acredito que algumas ideias não se afirmam porque não há o tempo necessário de maturar. Perfeito, Kelly. Perfeito. Inclusive, nessa abordagem que nós vamos fazer agora, nós vamos falar sobre isso. Sobre o tempo de maturação de uma ideia para que ela possa ser, se ela avançar ou não. Porque a ideia, quando eu falo aqui de criatividade, uma pessoa organizada não necessariamente é criativa, ela pode ser apenas metódica e lento. Perfeito. Então, a inquietação que eu trouxe para vocês aqui é o seguinte: pessoa criativa é desorganizada? Pessoa criativa é organizada? Então, assim, o que eu tenho a dizer sobre isso? A criatividade, ela não dispensa organização e nem planejamento. É isso que nós vamos tocar aqui, em que a Kelly foi muito assertiva. Muito assertiva. A criatividade, ela não dispensa organização e nem planejamento. Sabe por quê? Porque essa ideia ela precisa ser analisada e ter seu tempo de maturação. As ideias elas precisam ser o quê? Submetidas e analisadas, de acordo com o que Kelly falou. Toda ideia não é que agora lançou-se uma ideia e vai se executar. Não, ela precisa ter o tempo de ser analisada, ser maturada, para que a gente possa saber se ela é viável ou não. Para que se possa seguir o processo de inovação. O planejamento, para mim, ele é o quê? Ele é a âncora de um negócio.
Então imagine que eu gerei uma ideia, não me planejei, não verifiquei orçamento, não verifiquei viabilidade e se aplica aquele negócio. Algumas ideias, elas não se aplicam àquele modelo de negócio. Então eu acredito que o planejamento, nesse momento, a organização ela precisa fazer parte do processo criativo. É de fato que muitas pessoas criativas, elas são desorganizadas, mas muitas pessoas criativas também são pessoas organizadas e planejadas. Então você não consegue avançar com uma ideia sem planejamento e sem organização, né? Faz sentido para vocês isso? Outra coisa que eu acho o seguinte, assim, a carta na manga que uma empresa pode ter, a carta na manga nesse momento é uma equipe comprometida, é uma equipe criativa, é uma equipe que inova naquilo que faz, é uma equipe que tem planejamento e busca aplicabilidade no que Kelly falou. Então não adianta eu ter uma equipe que seja muito criativa, mas que essa criatividade não avança para o processo de inovação e ela não seja aplicável. Então eu sou feliz quando eu tenho uma equipe, na empresa eu tenho uma equipe que seja comprometida com a inovação, com a criatividade, mas que ela entenda que essa ideia para você passar por um processo de planejamento e de aplicabilidade. E aí, você que é gestor, você que é líder, você que é CEO de alguma organização, nós devemos ter muita atenção mesmo, para essas equipes que são altamente criativas. Então, se a gente for analisar no perfil comportamental, no gato, na águia, no tubarão e do lobo, nós temos aí o perfil águia, né? Quem já fez esse teste, águia é um perfil muito criativo e é um perfil raríssimo, né? Das pessoas que dá mais esse perfil. Então nós precisamos ter muito cuidado e muita atenção para equipes altamente criativas. Sabe por quê? Porque essa equipe altamente criativa, se ela não tomar cuidado, ela pode se tornar um amontoado de ideias que não vão gerar resultado e não vão gerar lucro para a instituição. Então se eu tenho uma equipe que é muito criativa, mas ela é pouco acabativa, eu não vou gerar lucratividade nem desempenho para a organização. Ter o foco é essencial para qualquer organização, então eu acho que isso tem um impacto diretamente nessa discussão que nós estamos fazendo. E aí a lei falando que se essas pessoas são as mais desafiadoras, assim, eu percebo que existe uma linha muito tênue entre criatividade e dispersão. Então, pessoas criativas tendem a ser mais dispersas? Sim ou não? O que você acha disso? Então, é muito tênue isso. Então eu gero um cúmulo de criatividade, mas o quanto eu estou focado em entregar o que realmente vai agregar o negócio. Então o que é a minha dica nesse momento? Busque sempre um equilíbrio. Um equilíbrio para quê? Para criar, para inovar, para inventar, mas de forma que coesa. De forma que você não perca o foco daquilo que é o importante. O modo que as ideias que sejam geradas naquele processo de criatividade e inovação, elas sejam viáveis e elas sejam transformadas em realidade. Porque senão nós vamos ter um amontoado de ideias que não vão gerar resultados e que os CEOs não vão comprar a ideia e que o seu líder talvez não compre a ideia. Então, liste as suas possibilidades, liste a partir do que foi construído no brainstorm, vamos já falar sobre isso, mas que possam ser ideias viáveis e que elas possam ser transformadas em realidade. É fato que uma ideia que para você hoje não faz sentido, uma ideia que para mim hoje não faz sentido, amanhã ela pode estourar como uma grande inovação. Muitas coisas do que nós temos acontecendo hoje, em algum momento não fizeram sentido para alguém. Nenhuma ideia ela pode ser dita como, desculpa a palavra, besteira, ou então algo que não vai contribuir. Mas toda ideia ela precisa ser valorizada, ela precisa só ser, como disse a Kelly, muito bem colocado, eu vou precisar entender, passar pelo tempo de maturação e entender se ela é viável ou não naquele momento. Mas uma ideia que parece loucura, absurda para mim, para você hoje, ela pode trazer grandes transformações para alguma instituição no futuro. Tá? E a pergunta que eu queria fazer para vocês, que vocês me ajudassem. Mas então, como é que eu faço para criar um ambiente propício para que esses fatores que nós traçamos até agora de criatividade, inovação, planejamento, possam ser colocados em prática? O que vocês acham? Então eu estou num ambiente cheio de criatividade, eu não tenho criatividade. O que eu posso fazer então para que eu crie esse ambiente em um ambiente criativo? O que vocês acham?
Que tipo de ferramentas ou de possibilidades ou estratégias eu posso utilizar para tornar esse ambiente um ambiente que gere ideias inovadoras e que sejam colocadas em prática? O que vocês acham? Coloca nos comentários. Que ferramenta seria sugerido? Kelly, fera no planejamento. Kelly, que ferramenta você sugere para que a gente possa agregar esse ambiente? Muitas vezes nossa criatividade fica barrada na equipe. Isso é verdade. Então nós falamos disso, Gilsomar, lá no início, quando nós falamos o seguinte. Algumas vezes o ambiente, todos nós nascemos com uma estrutura para a criatividade. No entanto, nós precisamos de um ambiente que nos permita manifestar essa criatividade. E quando você tem uma equipe que barra a sua contribuição, diga, não, isso nós já tentamos, isso nós já falamos, isso nós já contribuímos, não é um ambiente que favorece a criatividade. O Oswald fala que o ambiente que transmita confiança. Perfeito. Tem uma teoria do... esqueci o nome do cara agora, que ele fala assim, que a base dos resultados, a base dos grandes desempenhos das grandes equipes é a confiança. E também está aqui dentro. A lei fala que, na minha opinião, a primeira coisa a fazer é pedir ajuda externa. Mentora, curso, treinamento. É também interessante. Então, se você não consegue gerar essas possibilidades dentro do seu time, é interessante que você busque uma mentoria, então uma ajuda nesse processo. Mas eu queria sugerir algo que o Alex Osborne, eu acho que é Osborne, se alguém falar inglês aí, por favor, me ajude. Aí, ambientes com abertura para o novo e suporte, perfeito. Aqui ela falou que tudo começa em uma necessidade. Diante disso, existem as possibilidades. E aí o Alex Osborne, ele, na década de 30, ele trouxe um conceito, uma ferramenta, aquelas deve conhecer muito, como outras pessoas aqui conhecem, que chama os brainstorming. Então, assim, o brainstorming, ele é o quê? O brainstorming, ele é uma ferramenta que chama-se tempestade cerebral, ou eu posso dizer que é uma tempestade de ideias. Ele foi criado por esse publicitário chamado Alex Osborne na década de 30. E as ideias que surgem a partir desse processo devem ser descartadas, não devem ser descartadas, como eu falei, não devem receber julgamentos de maneira errada ou de forma pejorativa. Então, como aquela falou assim, a tempestade de ideia. Poxa, Moisés, eu pensei que tu fosse trazer para a gente hoje tão inovador. É uma ferramenta de 1930, é uma ferramenta que ajuda e está presente nos grandes planejamentos. E elas têm outros modelos. Eu trabalho uma que eu chamo de Help Model, né? Então outros colegas devem ter outro tipo de ferramenta, se você conhecer, você pode até colocar. Que outros, Jamara, seja bem-vinda, uma pessoa altamente criativa. Que outra estratégia, que outra ferramenta você que está aí, você utiliza, que você pode compartilhar conosco hoje, para a geração de ideias? De que ferramenta você trabalha com seu time? José Valdo, obrigado pela presença. Então, o brainstorming é uma ferramenta, como eu falei, de 1930, mas que é muito atual e que ajuda muito nesse processo de geração de ideias. Ajuda muito. Então, eu utilizo muito nos meus processos, utilizo muito nas equipes com que eu trabalho. A grande maioria das pessoas que estão aqui utilizam. E para aquelas pessoas que não conhecem ainda, que não aplicaram, eu quero trazer um pouquinho dessa ferramenta para estar apresentando para vocês. Para aqueles que já aplicam, bacana. Vamos tentar ver de que forma que a gente pode absorver algo novo nesse processo. E aqueles que não aplicam, eu sugiro, assim, é uma ferramenta maravilhosa, deve ter outras ferramentas no mercado, ferramentas muito mais inovadoras, ou que você utiliza que tem trazido resultado para você. Então continue, né? Mas eu quero trazer essa aqui, que é uma ferramenta muito antiga, mas eu acredito que é muito útil nesse momento que nós estamos vivendo. A primeira dica sobre o brainstorming é o seguinte, ele não é uma reunião. Então você não marca uma reunião, ele não é uma reunião que você vai resolver outras coisas. O brainstorming, ele é um momento, ele é um ambiente para você gerar ideias. Então a única função, utilidade desse encontro é a geração de ideia. Nesse contexto aqui do brainstorming, quantidade é mais importante do que qualidade. Nesse primeiro momento, olha o ponto que eu estou colocando. A quantidade de ideias geradas é muito importante nesse primeiro momento. Mas aí quer dizer que pode falar besteira, você pode falar o que quiser no momento de brainstorming, que é uma contribuição que deve ser livre e sem censura. Então, quanto maior quantidade, se você tem 20 pessoas, cada uma gera 5 ideias, né? Então você vai ter 100 ideias que foram geradas naqueles 10, 15 minutos de encontro. Então, no brainstorming é mais importante nesse primeiro momento a quantidade
quantidade de ideias do que propriamente a qualidade das ideias que vai se ver depois. É claro que o fruto de toda essa reunião vai ser a qualidade das ideias que foram geradas. Mas nesse primeiro momento é importante se concentrar na qualidade de ideias que serão geradas. Outra coisa, quando eu vou fazer um brainstorming, é zero julgamentos. Eu não posso julgar de maneira nenhuma. Imagine Jamara, que entrou aqui. Então nós estamos num processo de brainstorming e aí a Jamara fala uma ideia e você diz, não, Jamara, essa ideia não dá certo, já tentamos antes e não deu. E aí o Josévaldo, que entrou aqui também, Josévaldo coloca uma ideia e fala, não, Josévaldo, o colega já falou, a gente já disse que isso não dá certo. Vocês acreditam que a Jamara e o Josévaldo ainda vão se colocar alguma vez nessa reunião, nesse momento de brainstorming? Então, se eu conduzir esse momento de geração de ideias e julgar as pessoas, não permitir que elas deem sua contribuição, ou que eu fique censurando a contribuição, elas não irão contribuir. Então vai parar por ali a reunião, porque as outras pessoas vão perceber, hoje eles falaram, a Jamara, o Josévaldo, a Kelly, a Josana deram ideias, só que as pessoas já cortaram, já disseram logo que não teria viabilidade. Outra dica que eu trago aqui para vocês é que tentem combinar as ideias. Então, às vezes o Josévaldo deu uma ideia e a Jamara deu outra ideia. De que forma eu posso juntar essas duas ideias para consolidar e uma ideia mais robusta? É uma dica bacana. Então você coloca todas as ideias e começa agora a unificar essas ideias para tentar fazer uma ideia muito mais robusta. Cria um ambiente seguro. O Oswaldo falou agora um pouco sobre isso. O Oswaldo falou, um ambiente em que tenha confiança e um ambiente propício para a geração de ideias. Aí o Rand está falando assim, mas aí tem que se levar em conta também ideias que às vezes é boa, porém precisa ser lapidada por pessoas que possuem mais experiência. Perfeito. E Johan, naquele momento, que é o que eu falei ainda há pouco, que eu preciso gerar quantidade, algumas ideias podem nos parecer que não são boas. Mas esse momento não é o momento do julgamento. Esse é o momento só de receber as ideias. Eu vou pular bem aqui, pronto. No brainstorming, meus amigos, eu preciso separar o momento de divergir aqui no sentido de abrir possibilidades, de construção de possibilidades. Não é divergir aqui de brigar, né? Divergir no sentido de gerar possibilidades. Então, quanto mais eu vou divergindo de alguma coisa, eu vou gerando possibilidades. Então, eu preciso separar esse momento de gerar possibilidades do momento de escolhas, que aí eu digo que é o momento do julgamento. Então, Johanne, nesse momento, é o momento de divergência. É o momento onde cada um vai ter uma opinião diferente. Nesse momento, eu separo. O momento de julgar se essa ideia é viável ou não é um outro momento. Seja bem-vindo, Thales. Então eu não posso... O que é o grande desafio nosso? Existe uma tendência muito forte de nós misturarmos os dois momentos. No momento da divergência, de criar possibilidades, eu já quero fazer o julgamento. Eu já quero selecionar. E esse momento não é o de selecionar. Eu crio possibilidades e o momento depois, no final, é que eu vou ver a viabilidade. Ideia X colocada por Johanne é viável? Entra no contexto a que ela está falando. Às vezes em grupo há pessoas que não querem se pronunciar com medo do julgamento. Perfeito, Carlos. E é uma dica que eu dou para vocês. Você, enquanto líder, se posicione por último. Porque quando você se posiciona primeiro, existe uma grande tendência de todo o grupo seguir sua opinião. Então, quando você estiver num processo de discussão, de divergir, de gerar possibilidades, se posicione por último, tá bom? E não cercie a opinião de ninguém, não julgue, né? Deixe as pessoas se colocarem, porque isso vai dar liberdade e as pessoas vão se manifestar com mais calma, com mais confiança naquele processo. A principal dica é, separe dois momentos. Momento de divergir, depois é o momento de julgamento, que é o momento da escolha das melhores estratégias. Outra dica, está se falando muito dos squads, ou os squads, eu acho que essa é a palavra certa. Que é quando você junta pessoas de setores diferentes. Por exemplo, a Kelly é compliance, né, Kelly? Auditoria. E aí eu junto a Jamara, que é comercial. Eu junto o Giovanni, que é do RH. Eu coloco alguém que é do TI. Eu coloco alguém que é da engenharia. Essas pessoas juntas, eu vou dizer que eu vou ter um grupo agora generalista. Essas pessoas vão ter visões diferentes. Elas vão conseguir agregar muito mais
do que quando eu tenho um grupo formado por pessoas da mesma área. Então está se usando muito esses squads, os squads, que eles possam contribuir, eles estão contribuindo muito mais para a resolução de problemas que às vezes tinha muito tempo, demorava muito tempo para se chegar numa solução. Então essa é uma dica também que eu dou para vocês. Outra dica para o brainstorm é defina tempo de começar e de terminar, porque senão você fica numa reunião que fica desgastante e não vai contribuir de forma alguma com a sua equipe. Outra coisa, defina o tema antes. Né? Então as pessoas precisam saber que temática vai ser tratada para que elas possam se preparar e levar suas contribuições. Essas são algumas formas de como é que nós podemos aproveitar esse brainstorm. E aqui para o final eu trago aqui para vocês algumas dicas de como você se tornar criativo. Né? Pegue o papel e caneta rapidinho. A primeira dica, enquanto você pega aí, é só tomar uma água, que a garganta secou aqui. A primeira dica que você precisa anotar aí, para que você desenvolva mais essa criatividade, é que você possa buscar o autoconhecimento. Mas aí, por que autoconhecimento? Porque autoconhecimento você não vai forjar um tipo do que você não é. Autoconhecimento para você se conhecer, saber os seus limites, suas limitações, seu controle emocional, saber quem você é, saber quais são suas capacidades, quais são seus limites, qual é o seu valor. Porque se você não se conhece, você vai forjar algum tipo. E isso não é bacana no processo de criatividade. Você precisa ter originalidade. E só vai ter isso se você se autoconhecer. A segunda dica, não menos importante, mas tão importante quanto, você precisa desenvolver uma flexibilidade cognitiva. O que é isso? Conhecer, aumentar seu conhecimento de vários setores. Então não fixe o seu conhecimento apenas na sua área de atuação. Busque conhecimento de vários setores diferentes. Então você precisa nesse momento ter flexibilidade cognitiva, buscar construir o seu intelecto a partir de vários pensamentos, a partir de outras teorias, inclusive daquilo que não é sua área. É importantíssima, essa dica é importante nesse processo de criatividade. Outra coisa, seja curioso. Né? Seja curioso para descobrir coisas novas, coisas que possam agregar no seu ambiente de trabalho, na sua organização. Observe o mundo ao seu redor. Então, se você está passando um local, dê atenção para esse local. Observe o ambiente que você está inserido. Isso vai lhe ajudar bastante nesse processo de criatividade. Outra coisa é o ócio. Eu sou apaixonado pelo ócio criativo. Então, quantas vezes no meio do seu expediente você parou para tomar um sorvete, você parou para tomar um café? Quantas vezes você foi para a cama antes de estar caindo de sono que você só chega e dorme? É claro que os neurocientistas falam que você precisa ir para a cama quando tiver com sono. Quando se fala de ócio criativo, eu gosto de ir para a cama sem estar com sono. Porque você fica pensando sem uma pressão sobre o que você tem que pensar. E nesse momento é que as ideias surgem. O ócio criativo ele vai surgir no momento que seu cérebro não esteja sob pressão. É claro que sob pressão também você é criativo. Às vezes surge um problema na sua instituição, na sua organização, na sua equipe, e você naquele ambiente de pressão você precisa produzir estratégias, ações que possam resolver aquele desafio. Mas o ócio criativo é no momento que você não esteja pensando diretamente naquele problema. E as ideias são maravilhosas. E nesse momento o que eu sugiro que você faça? Ande com o seu celular e coloque no bloco de notas. Surgiu a ideia, anote. Ande com um bloquinho de papel, ou então esteja um bloquinho de papel em vários ambientes da casa. Se você está no banheiro, leve um papel. Se você está no seu quarto, leve um papel. Se você está na rua, quantas vezes eu não estava na rua sem o celular e anotava num guardanapo de um restaurante e colocava no meu crachá. E quando eu chegava na instituição, na empresa, eu ia colocar as ideias ali. E depois eu ia ver se era viável ou não essa ideia. Mas ócio criativo é maravilhoso, é quando você não está focado no problema, naquele desafio e as ideias começam a chegar. E se você não tiver um papel, um celular para anotar, você tende a perder muitos insights que aparecem para você de graça. Por exemplo, quando eu venho de uma live dessa aqui, eu não preparo essa live no dia da live. Eu venho preparando essa live há dias atrás. Por quê? Porque aí eu venho anotando a cada insight, a cada dica, a cada conceito, a cada escritor que eu vou atrás, saber o que ele fala sobre o assunto, eu vou anotando e no dia eu consolido as informações. Então, outra dica para você ser criativo é que você possa aproveitar esse ócio criativo e ir anotando, desenvolvendo o seu conteúdo ao longo do tempo e não deixar para preparar esse material
no dia que você vai entregar. Então o ócio criativo nos ajuda bastante nisso. Outra coisa, já falaram isso desde o início, mas é interessante afirmar aqui. Daiane, seja bem-vindo. Carlos, seja bem-vindo. Mário, obrigado pela presença. Erre e aprende com seus erros. Então, eu não sei se você está num ambiente onde existe essa flexibilidade, que existe esse processo, essa abertura para experimentação. Se você não experimentar, se você não errar, possivelmente você não vai ser criativo. Então, se você não está nesse ambiente, tente criar um ambiente onde você possa experimentar. Só desse fato, só dessa forma você vai conseguir ser criativo e avançar para um processo de inovação. Outra dica que eu tenho aqui para vocês é inspire-se. Por exemplo, você está falando em inovação, criatividade, não é ser inovador, né? Trazer algo novo, não. Quando eu falo inspirar, busque alguém, busque uma referência, para que você possa inspirar. Não é que você vai copiar, né? Mas você vai agora modelar, você vai complementar, você pode fazer a adaptação. Isso é um processo de criação, isso é um processo de inovação. Muita coisa, a gente está falando muito de período de inovação, mas muita coisa não está sendo inovada, muita coisa está sendo adaptada. Muitas coisas do que está se falando hoje, Ford, muitas coisas falou Chiavenato, outras pessoas já falaram sobre isso. Peter Drucker já falaram sobre essas coisas. E a gente acha que tem muita inovação. Não é. Existe adaptação. É claro que existe muito processo tecnológico que é inovador. Mas muita coisa não é novo. Muita coisa é adaptação daquilo que já foi dito. Então tenha coragem de se inspirar em outras pessoas. Tenha coragem, seja ousado. Saia da rota. Saia do trilho. Saia daquilo que é costumeiro. Faça perguntas diferentes. Se você quer respostas para um projeto, para um processo, para um desafio, faça perguntas diferentes se você quiser resposta diferente. Agora, se você quiser as mesmas respostas, faça as mesmas perguntas. Então, a dica que eu te dou, se você quer ser uma pessoa criativa, faça perguntas totalmente diferentes. E a outra é pense diferente. Se você pensar da mesma forma com que você vinha pensando quando você teve esses mesmos problemas, só que em outro momento, com certeza você não vai avançar. E essas são as dicas que eu queria trazer para vocês hoje. Né? De que forma que eu posso ser mais criativo. E principalmente a lição de hoje é de que forma que eu entender que criatividade e inovação não são a mesma coisa. A criatividade é que gera inovação. Um ambiente, se você estiver num ambiente que só gera, se você estiver num ambiente que só gera criatividade, mas não gera inovação, esse ambiente ele não vai dar lucro, ele vai dar prejuízo. Então, atente a uma coisa, quem gera lucro para a organização não é a criatividade. Quem gera retorno para a organização é a inovação. Mas é claro que a inovação vem através da criatividade. Então fica a dica, criatividade não gera lucro. O que gera lucro é inovação. E eu queria agradecer muito vocês, nós estamos chegando no final da nossa live. Muito obrigado pela presença de vocês hoje, eu espero de alguma forma ter contribuído. Esse material se transforma em artigo, ele vai ser colocado no nosso site, resultecdl.com.br, visite lá, tem vários artigos. Essa nossa live também daqui a pouco já vai estar disponível no YouTube, então você pode assistir quantas vezes e indicar para outros colegas. Eu queria te convidar para estar conosco aqui toda segunda-feira às 21 horas, vamos conversar sobre gestão, conversar sobre liderança. E nós estamos com o nosso treinamento Líder Coach Trainee aberto. Vai ser agora no dia 16, 17, 18 e 19 de julho, através do Zoom, das 20 às 22h30. Você é nosso convidado. Se você tiver interesse em estar conosco, eu te convido. É só nos chamar aí no direct que a gente vai ter honra em ele atender. Obrigado. Fique com Deus. Deus abençoe e nos dê uma excelente semana. Kelly, todo mundo. Obrigado e um abraço a todos. Fique com Deus.